Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, Ed Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Se você também quer ver algum tema, alguma sugestão de qualquer outra coisa que você queira ver aqui no nosso programa, você pode colocar lá nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E por falar em participar, hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia. Não teremos a canção. Hoje não teremos a canção, mas nós teremos também os comentários. As nossas pinceladas sobre... Sim, sobre o tema. E também os comentários das pessoas. Isso. De acordo com os... no caso, os comentários de acordo com os comentários das pessoas, não é isso? Isso. E o que mais, minha esposa? Nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. Você vai falar um pouquinho sobre o nosso canal, enquanto vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook. Então é isso aí, temos um canal Programa O Farol lá no nosso YouTube, né? E a gente tem todos os nossos programas lá. Por que a gente sempre fala sobre esse canal? Porque lá você pode encontrar e maratonar todos os nossos programas. Às vezes você assistiu a segunda-feira, nós estamos falando sobre a trajetória de quem? De Abraão. Já estamos finalizando a trajetória dele e hoje a gente vai estar dando continuidade. Aí já estamos em Gênesis 24, já estamos falando sobre quem? Sobre Abraão, na procura de quem? Do amor de Isaac. Então a gente tem toda essa trajetória, a gente começou em Gênesis 12, no capítulo 12, já estamos no capítulo 24. Então às vezes você quer assistir, quer ver tudo que a gente falou sobre toda a trajetória de Abraão, que tem sido feita todas as segundas-feiras. Então você só pode ter acesso aonde? No nosso canal no YouTube, porque lá no Facebook muitos dos nossos programas já foram apagados, né? Então o nosso canal tem tudo, então você pode maratonar, você pode procurar lá os nossos programas e assistir e também compartilhar. A gente gostaria que você compartilhasse, porque quando você compartilha é uma prova de amor, porque o nosso programa leva a mensagem do Evangelho, leva a palavra do Senhor Jesus a todas as pessoas. E às vezes você encontra uma amiga do trabalho que está triste, sobrecarregada, às vezes está com algum problema, e às vezes quando você compartilha ela ouvindo nossa programação, ouvindo a mensagem de fé, vai ao encontro à sua necessidade e ela realmente é alcançada, é abençoada através da palavra do Senhor. Então compartilha Programa Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, como eu estava falando, hoje é segunda-feira e estamos falando sobre a trajetória de Abraão, tá bom? E hoje a gente vai estar falando sobre o chamado e a peregrinação
de Abraão. A missão do servo de Abraão, para ser sincero. A gente vai falar sobre a missão do servo dele. E todas as segundas-feiras a gente está falando sobre Abraão, tá bom? Então vamos para o nosso tema do dia de hoje. Tema do dia. Para você, de que maneira Deus age através das nossas escolhas? Vou repetir para vocês. De que maneira Deus age através das nossas escolhas? Esse é o nosso tema. Vem participar com a gente. Programa Farol está no ar. Sim, o programa Farol está no ar. Você já falou aí o tema, você já falou sobre o nosso canal e já postei o link do nosso canal. Só é a pessoa clicar no link e vai direto para o nosso canal. Já postei também o tema do dia e já postei o link do nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Vamos agora para a nossa reflexão do dia. Recomeçar também é vencer. Rafael olhava para o espelho e viu um homem cansado. Perdeu o emprego, terminou um relacionamento e sentia que a vida tinha apertado o botão de pausa. Durante semanas, acordava sem vontade de fazer nada. Até que um dia, decidiu dar uma volta pela cidade. Sentou-se num banco de praça e viu uma criança tentando andar de bicicleta. Ela caía, levantava, ria e tentava de novo. Foi ali que Rafael entendeu o que estava faltando nele: coragem para tentar de novo. Naquela noite, escreveu em um papel: "Eu ainda posso". Colou no espelho. No dia seguinte, mandou currículos, retomou um curso online e começou a caminhar toda manhã. Nada mudou da noite para o dia, mas dentro dele algo reacendeu: a vontade de viver. Recomeçar não é retroceder, é escolher não desistir. E às vezes o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz dentro de nós quando decidimos levantar. Rafael percebeu que cada novo começo é uma prova de que a vida continua acreditando na gente. Isso aí, gostei. Você vê que às vezes o que falta na pessoa é uma iniciativa. Uma criança caindo e levantando da bicicleta e que ria e tentava de novo, quer dizer, aquilo ali não frustrava, mas fazia até parte da brincadeira. Ele percebeu que era isso que faltava nele. Ele insistir, ele recomeçar e não dar por vencido, como ele pensava que a vida tinha dado uma pausa, né? Apertou o botão de pausa e que a vida dele tinha pausado, mas não, era ele que tinha parado de lutar. E a gente não pode parar de lutar. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo que possa se levantar para nos impedir, é aí que nós devemos sempre continuar, recomeçar, insistir, lutar, e a gente vai ver o resultado, a vitória. É insistir, persistir de novo, vai, cai, levanta, vai e tenta de novo. Às vezes a gente só quer ter dias bons, dias de conquistas, dias de vitórias. E quando vem um momento muito difícil, daquele baque, a pessoa acha que já não vale mais a pena tentar. E é pelo contrário, a vida é feita de altos e baixos. E nós temos que nos adaptar e entender que não é que não vai ter mais luta. Muito pelo contrário, a luta vai sempre existir. Mas é como eu me posiciono diante da dificuldade. De que maneira eu enfrento ela. Se eu deixo ela me vencer, ou eu venço ela através da minha luta, da minha persistência, da minha insistência, de eu nunca me deixar abater diante da adversidade. Porque ela vai existir. É uma palavra que a gente repete aqui, parecendo que é todos os dias. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus, que no mundo tereis aflições. Quer dizer, você vai ter adversidade. Luta, barreira. Mas como é que você as enfrenta?
de frente, de cabeça erguida, sabendo que Deus está no controle da tua vida e que mesmo que você caia, Ele vai estar com você ali e você vai ter que se levantar e tentar de novo. Essa é a diferença. Quando eu olho e digo, não, eu vou tentar de novo, e dessa vez eu vou conseguir. E às vezes a gente não consegue da segunda vez, nem da terceira, mas a grande diferença é como eu me posiciono. De que maneira eu olho aquela situação. Eu não me deixo abater e continuo lutando. Faz toda a diferença. Eu vejo que quando os homens, né, quando Deus manda Josué ir com aquele povo e rodar as muralhas de Jericó, né? Eles mandam se levantar. É algo que é loucura. Vai lá e faça o círculo naquela cidade, todo mundo ali. Então, teve atitude. Teve um dia lutando, 2 dias lutando. Aparentemente, aquelas muralhas não iriam cair. Mas porque era algo fisicamente falando, era impossível. Mas às vezes quando a gente se posiciona, a gente faz algo que para os olhos das outras pessoas é uma loucura, mas você se posiciona e diz, eu vou fazer. Eu vou continuar lutando, mesmo que seja loucura você conseguir passar num concurso público. Às vezes é loucura você ir para a faculdade de medicina, às vezes é loucura você fazer uma faculdade de odontologia, enfim, às vezes os seus sonhos é uma loucura, mas se você não desiste e persiste, vai em frente, faz toda a diferença, você consegue. É isso aí, por isso que o título da nossa reflexão, recomeçar, também é vencer. Com certeza, sempre. Então essa foi a nossa reflexão do dia de hoje. Então vamos lá. Tema do dia para você: de que maneira Deus age através das nossas escolhas. De que maneira? Vou falar uma frase aqui que eu escrevi. Deus age nas nossas escolhas não de uma forma controladora, mas como um guia amoroso. Ele nos dá a liberdade de escolher, mas também nos oferece sabedoria, paz e direção através do seu espírito e da sua palavra. Para mim, como Deus age através das nossas escolhas? Com amor. A gente que permite, a gente que dá as rédeas, a gente que dá a liberdade de Ele entrar e agir nas nossas escolhas. Quando a gente pede a Ele sabedoria, quando a gente pede a Ele discernimento. Eu tenho uma palavra que diz, mesmo tudo até no momento que dá errado, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você se posiciona e escolhe de uma forma que às vezes não é uma forma correta. Mas Deus permitiu que você tenha o livre-arbítrio de você escolhesse. Mas aí, até no momento que você escolheu e você escolheu errado, mas você colocou diante do Senhor, meu Pai, eu errei, não era para ser feito assim. Até nesse momento, o amor que Deus tem por nós, de querer o nosso bem, Ele vai lá e trabalha aquilo que deu errado, para que a gente venha aprender e faça com que a nossa vida seja transformada até no momento que as coisas dão errado. Porque você colocou Deus no centro, como cabeça, como primeiro. É porque a gente tem o ditado de achar que porque servimos ao Senhor, a nossa vida não vai dar errado. Não é isso que Ele promete. Que tudo vai dar sempre certo. Não. Ele fala que em todos os momentos Ele vai estar na nossa vida. Em todos os momentos Ele vai estar na nossa trajetória. Mas vai ter momentos que Ele, como a gente tem um livre-arbítrio, nem sempre a gente escolhe correto. Às vezes a gente escolhe pela emoção, a gente escolhe pela raiva, a gente escolhe pela ira, a gente faz decisões que vai trazer muitas coisas ruins para as nossas vidas. Mas até nesse momento ali, Ele vai agir na nossa vida através do seu poder, com seu carinho, com seu amor. E a gente vai aprender naquele momento e Ele vai fazer um milagre acontecer, porque a gente colocou Ele, pediu perdão, pediu ajuda, pediu direção, e Ele, amoroso, como um pai amoroso, Ele vai lá nos conduzir. É isso aí. Antes de eu falar a minha parte, com a gente aqui a Vera Lúcia. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, família Farol. Como estamos nesse friozinho? Deus abençoe a todos. Verdade, dona Vera, impressionante. Ontem aqui fez um calor, assim, absurdo. E hoje já está fazendo um frio absurdo. Mas a vida é assim. É isso mesmo. Dona Vera, vem com a gente e que Deus abençoe grandemente. Bom, para você, de que maneira Deus age através das nossas escolhas? Bom, Deus, Ele é justo. E Ele não impede de nós tomarmos decisões.
Por ele ser justo, ele criou e nos deu o livre-arbítrio, o direito de nós escolhermos, de tomarmos decisão. Não somos robôs, não somos programados para fazermos aquilo que Deus quer que seja feito, o certo. E por isso que muitos tomam diversas atitudes, até atitudes muito erradas. Por quê? Porque Deus nos deu esse direito de escolhermos. Mas é aquele detalhe. A gente toma as nossas decisões, a gente escolhe e o que é que acontece? Nós vamos escolher, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se plantamos uma boa semente, vamos colher frutos dessa boa semente. Se plantamos uma má semente, vamos colher frutos dessa má semente que estamos plantando. Então, como é que Deus age, ou seja, de que maneira Deus age através das nossas escolhas? Ele vai agir com justiça. Se tomamos a decisão certa, ele vai agir com justiça, nos abençoando. Se tomamos a decisão errada, infelizmente, ou felizmente, ele vai agir com justiça. Vamos sofrer pelas más escolhas, mas mesmo assim, você vê que ele diz, ele vê que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele diz assim, olha só, como é que ele bota a pessoa para escolher, ainda diz, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Quer dizer, ele bota diante de nós para escolhermos, e mesmo assim, ele diz, escolhe, pois, a bênção. É isso aí. A gente tem um livre-arbítrio, mas ele diz, aqui é o caminho, ó, faz assim. Porque se você escolher outra coisa, ó, ele ainda dá a dica, ele é um pai amoroso. É a justiça dele. É verdade. É o amor que ele tem para conosco. Sabendo que temos o livre-arbítrio, você tem a decisão, você que vai escolher. Mas escolhe a bênção, escolhe aqui esse caminho, escolhe a melhor parte, mas eu não posso decidir por você. Você é livre para você escolher. É esse o caminho que é bom. Ah, esse aqui que é bom, mas eu quero ir por cá. Tá bom. Ele deixa. Ele permite. E ele sabe que a gente vai se dar mal. Se ele sabe que a gente vai se dar mal, por que ele não pega a gente e coloca lá? Porque ele deu o livre-arbítrio. Então, ele seria injusto se ele nos dando o livre-arbítrio, direito de escolher, ele forçasse a gente a escolher aquilo que ele quer. Então, de que maneira Deus age através das nossas escolhas? Com justiça, como um pai fiel. Mas, infelizmente, muitos escolhem o caminho errado e ele não pode fazer nada. Mas quando você, mesmo tendo escolhido o caminho errado, você reconhece e se volta para Deus, ele está pronto para te honrar e te abençoar. Com certeza. Tá certo, gente? Então, essa é a minha opinião. Então, a gente vai falar hoje, quem está aí assistindo, ouvindo pela rádio, Momento com Deus. Vai ser você já postou? Não postei, já. Não. Vou postar agora. Gênesis, capítulo 24, né? A gente falou na semana passada sobre o luto, sobre a morte de Sara, de como Abraão ficou, que Abraão foi, escolheu o melhor lugar para poder sepultar a sua amada, a mulher que ele mais amou, que ele fez tudo por ela. Você vê que até na morte ele foi fiel, ele a honrou, né? Muito se fala sobre morte, sobre que morreu, acabou. Mas tem um ensinamento de Abraão de como ele tratou Sara. E é um ensinamento para que nós também aprendemos a nos colocar e fazer muito parecido com ele, dando o melhor para aquela pessoa, mas que a gente saiba que o espírito dela, a alma dela já não está mais aqui, mas que ela está ali e a gente tem que honrar. Então, a gente vai dar continuidade depois da morte de Sara. Então, a gente leu o capítulo 23, agora a gente vai para o capítulo 24. Como o capítulo 24 é muito grande, são 67 versículos, a gente vai dividir em duas partes e a gente vai ler hoje do capítulo 24, do versículo 1 ao 27,
mas a gente deu uma resumida, porque é muito grande, é muitos capítulos, também a gente não tem esse tempo todo aqui no programa. Então a gente resumiu, vamos falar, depois você lê com mais paciência, tudo direitinho. A gente fez um resumão aqui, só falar as partes mais, né? E você pode, tá tudo na Bíblia, mas a gente não vai ler a Bíblia em si nosso resumo, tá? E antes de ler, está com a gente aqui Teildes Marli. Teildes Marli, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, tá? E podemos começar? Vamos lá. Vamos nós. Então, como minha esposa falou, nós vamos de forma resumida, né? E diz assim, ó. Nessa aqui nós vamos falar sobre a missão do servo de Abraão. Gênesis 24, do versículo 1, né? Até o versículo 27, que diz o seguinte, né? Narra o início da missão do servo de Abraão, que é enviado para encontrar uma noiva para seu filho Isaque, entre os parentes de Abraão, garantindo a continuidade da aliança com Deus. O trecho foca em como o servo, seguindo a orientação de Abraão, vai até a cidade de Naor, ora a Deus por um sinal e se depara com Rebeca, que demonstra ser a escolhida ao oferecer hospitalidade a ele e aos seus camelos. Você vê que ele tinha orado pedindo, né? Sim. E aquilo que ele pediu aconteceu, olha, igualzinho. Da forma que ele pediu, aconteceu. E por isso que diz ali que foi a resposta, né, de Deus. Sim, então o que acontece? Abraão chega, chama seu servo e pede para ele prometer que não queria que Isaque casasse com as mulheres daquela terra. Que Isaque, que ele fosse até a terra de onde Abraão veio e de lá escolhesse pessoas da família de Abraão, porque que viesse da mesma linhagem dele e que tivesse a mesma fé, tivesse o mesmo pensamento, fosse do mesmo lugar. E aquele servo diz: como assim? Como uma mulher vai querer vir? Porque olhando assim, era muito tempo, era um lugar muito distante. E se ela não quiser vir, né? E ele fala que se ela não quisesse vir, que ele estaria distinto daquela... estaria livre daquela obrigação. Mas eu acho interessante que ele pede para jurar e Sim. manda colocar a mão debaixo da coxa. E antigamente era assim que se fazia, né? Um juramento, uma promessa, você para cumprir aquilo ali que você estava pedindo. E ele se sentiu: como assim? Eu vou conseguir encontrar uma esposa. Olha a responsabilidade daquele servo. Quero ler só um versículozinho que me chamou muita atenção, que fala assim, ó: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Quer dizer, o que fala aqui? Foi ele que escolheu os camelos. Foi ele que escolheu até mesmo os presentes que fosse ser dado para Rebeca. Tudo que Abraão tinha estava nos cuidados daquele servo. Ele não era qualquer servo. Ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém que Abraão confiava. O que demonstra aqui? Que a gente tem que saber quem são as pessoas que estão sobre o nosso lado. Quem são as pessoas que estão perto da gente. A quem a gente tem confiado coisas importantes da nossa vida. Porque Abraão confiou àquele servo algo extremamente importante. Toda a escolha daquele servo iria levar a descendência de Abraão. Se ele escolhesse uma mulher errada, uma mulher que não tivesse uma boa índole, uma mulher que não fosse uma pessoa que realmente boa para Isaque, poderia realmente influenciar na descendência de Abraão. Mas como aquele servo era um servo que já tinha visto a manifestação do poder de Deus na vida de Abraão, ele não era um servo comum.
Ele era um servo que também confiava em Deus. Ele não tinha tido ainda experiências com Deus, mas naquele momento de escolher a Rebeca, ele teve. Não foi qualquer servo. Não. E diz assim, ó, explicação detalhada. A missão de Abraão. Abraão, já idoso, e desejando que Isaque se casasse com uma mulher que também servisse a Deus, envia seu servo mais fiel para a sua terra natal. Ele teme que Isaque se una com uma das mulheres cananeias, contrariando a aliança de Deus. Então, por esse pensamento, pelo local onde ele estava habitando, ele pensando, poxa, Isaque, ele vai contrariar a vontade de Deus. Ele vai encontrar uma mulher das filhas desse lugar e vai aborrecer a Deus. Então, eu tenho que fazer algo para que ele encontre alguém que seja uma serva do Senhor, assim como somos servos de Deus. Porque aquelas pessoas ali, do ambiente que eles estavam, eram pessoas que não serviam a Deus. Então, aquelas mulheres não teriam os mesmos pensamentos. Não era uma mulher que era da vontade do Senhor que Isaque se casasse. Então, por isso que fez Abraão essa missão. E disse, mais aqui, ó, o juramento. O servo jura a Abraão que cumprirá a missão. Este é um juramento solene, simbolizado pelo gesto de colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, um símbolo de confiança na descendência e na força vital. Quer dizer, era algo que, como diz ali, de confiança, porque quem é que, vamos dizer assim, escolheria a mulher para Isaque? O próprio Abraão. Com certeza. Então, ali, Abraão estava como se fazendo, nos dias de hoje, né, dando uma procuração para aquele servo fazer em lugar dele, como se fosse ele fazendo. Aí alguém deve pensar assim, por que o próprio Abraão não foi? Abraão já estava idoso, Sim. 130 e poucos anos, 137, acho que quase 140 anos, mais ou menos isso que Abraão estava quando aconteceu isso. Então, a idade que ele tinha, ele não tinha condição, porque era meses de viagem indo, meses de viagem voltando, mais ou menos isso. Depois eu vou ter certeza. Mas, mais ou menos, é um tempo de viagem muito cansativo, era uma viagem muito longa, muito cansativa e muito difícil. Então, Abraão não poderia ir, né? Então, ele colocou uma responsabilidade enorme nas mãos daquele servo. E era uma responsabilidade de escolher uma esposa. E não poderia ser qualquer pessoa. Então, isso me demonstra a confiança desse servo, mas quem era esse servo? Ele foi criado na casa, ele nasceu, né? Eliezer nasceu dali, ele era um servo de confiança e realmente Eliezer teve que ter um inteiramento, ele teve que ter um relacionamento com Deus. Ele não poderia fazer de qualquer jeito. Ele não poderia fazer de qualquer forma, porque a escolha dele ia refletir toda a vida de Isaque. A oração do servo. Ao chegar à cidade, o servo faz uma oração e pede a Deus um sinal. Ele pede que a mulher que lhe oferecer água e também dá de beber aos seus 10 camelos, seja escolhida. A oração não foi uma oração ao acaso. Ele faz um voto. E uma oração específica. Ela vai chegar e não somente vai me dar água, mas também vai dar água para os 10 camelos. Vamos falar uma situação? Vamos lá. Uma situaçãozinha. É coisa boba. Sabe que camelo bebe pouca água, né? Muita água. Para pensar quantas vezes ela teve que jogar aquele né?
aquele cântaro para poder estar enchendo todos os lugares ali, porque assim, água para os camelos, ela era um poço, ela tinha que encher aquele cântaro e despejar lá no lugar específico para os camelos beberem água. Eu sempre digo que essa história é uma história de amor, é uma história, todo mundo fica procurando, né? É uma história de amor para poder se espelhar, para poder se encantar. E na Bíblia tem uma das mais lindas histórias de amor que alguém poderia ver, que realmente aconteceu. Ela foi uma mulher desprendida. Porque o que acontece? Como é que ele descobriu? Alguém que está chegando aí agora nunca ouviu essa história. Como foi que ele viu? Ele chegou e fez um voto com Deus. A mulher que nos oferecer água para beber e também oferecer para dar para os camelos, essa será escolhida. Então, aquela mulher, quem ia chegar e ia querer oferecer água para 10 camelos, gente? Só realmente uma pessoa... Poderia oferecer até para ele, mas... Para eles. Tá chegando alguém novo, tô solteira, vamos ver se tem alguém ali que vai chegar, que possa ser a pessoa certa para me casar. Pode, ela é solteira, né? Mas oferecer para 10 camelos é uma loucura. Só realmente uma pessoa que fosse hospitaleira, generosa, de coração realmente voluntário e um coração pronto para servir ao outro, sem nenhuma intenção, poderia fazer isso. É porque Deus já tinha escolhido Rebeca. Quando a gente entende, as pessoas falam assim, não, quem escolhe é você, a pessoa para a sua vida. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo a história da vida de Isaac e de Rebeca, a mão do Senhor. Quando realmente temos um coração rendido e um coração voltado para fazer a vontade do Pai. Ele é meu Senhor, Ele é o primeiro na minha vida. Eu o reverencio, eu o honro. Eu entreguei minha vida para que Ele controlasse, para que Ele direcionasse. Então, até as minhas escolhas, em termos de com quem eu vou me casar, eu coloco diante dele e Senhor, não deixa eu errar. Não deixa eu fazer de qualquer jeito, que eu não me case com a pessoa errada, que eu não escolha a pessoa errada. Então, Abraão já tinha orado para que Deus escolhesse. E o servo dele fez a mesma coisa. Meu Deus, não deixa eu escolher errado. Então, eu vou fazer um voto. A pessoa que vier e querer beber, ou der água para a gente, oferecer água para a gente no seu cântaro. E ainda querer der água para os nossos camelos, para os 10 camelos, essa é a escolhida. E você vê, Deus agiu por conta de Abraão, da aliança, daquele voto que fez o servo, da oração que o servo fez. Então você vê, alinhou tudo. E além também que fala na Bíblia, Isaac era um homem de oração. Fala-se que Isaac saía para orar. Ele saía para orar. Quem lê a Bíblia e vê a história de Isaac, ele já orava por Rebeca, sem a conhecer. Não foi algo que aconteceu, não foi só Abraão, não só foi o servo, mas o próprio Isaac também buscava em Deus a pessoa certa para a vida dele. Ele não queria errar no seu relacionamento, no seu casamento. E você vê que alinhou a oração, alinhou tudo, porque já era a vontade de Deus. E aconteceu do jeitinho que foi feita a oração. A oração. E continuam, diz, o encontro com Rebeca. Rebeca aparece e, sem que o servo peça, atende ao seu pedido, não apenas dando-lhe água, mas também se oferecendo para dar de beber aos camelos. Isso demonstra sua disposição e generosidade. Tá vendo? Não poderia ser qualquer pessoa para casar com Isaac. Sim. Teria que ser uma mulher com disposição, disponibilidade e generosidade. Uma mulher, ela tem que ser diferenciada. Para poder casar com ele, tinha que ter esse desprendimento. Por quê? Porque ela ia largar sua parentela também. Ela ia largar também a casa do seu pai. Ela também iria para uma terra que ela não conhecia. Então, da mesma forma que Deus chamou Abraão, Deus também estava escolhendo Rebeca para fazer a mesma coisa, para viver um propósito. Então, não poderia ser qualquer pessoa. Ela também ia largar sua terra, sua parentela, a casa do seu pai, e nunca mais ia ver a sua família. Então, para pensar. A gente, tudo quando colocamos diante do Senhor, Ele vem com cuidado e faz além do que a gente pede, além do que a gente pensa. Teria que ser uma mulher desprendida, uma mulher verdadeiramente generosa, com um coração desprendido de tudo, porque ela teria que abrir mão.
Então, se fosse outra pessoa, talvez não quisesse largar tudo para um lugar que ela não viu. Porque aquele homem ia falar para ela, ó, é assim, assim, assim. Mas ela não viu, ela não conhecia. E outra, casar com alguém que você nunca viu, nunca falou. Quer dizer agora. Pode falar. Não, ela ia casar com uma pessoa que ela nunca viu, não conhece. Quem é ele? Como é ele? Ele é bonito, ele é feio, ele é alto, ele é baixo, ele é gago, como ele é. Mas você vê como são as coisas de Deus, né? Por isso que não podia ser qualquer pessoa. Sim. Tem que ser uma mulher desprendida. Com certeza. Com a gente aqui também, Rafaela Conceição. Rafaela, vem com a gente. Vem com a gente, Rafa. E continuando. Vai dar tempo? Fé e obediência. O texto ressalta a fé de Abraão em Deus e a obediência do servo. Fé de Abraão em Deus e a obediência do servo. Juntou a fé de um, a obediência do outro e fez com que realmente movesse. Porque Deus já tinha escolhido, gente, Deus já tinha escolhido Rebeca há muito tempo. Rebeca é uma mulher escolhida, ela se fez escolhida. Eu percebo uma coisa que eu sempre pensei dentro de mim. Tem pessoas que são escolhidas pelo Senhor, mas tem pessoas que se fazem escolhidas pelo Senhor, através da sua atitude, do seu caráter, através de querer conhecer esse Deus que talvez ela ouviu falar dele, mas ela não o conhecia. E ela já era uma escolhida, porque o coração dela era rendido. Ela já tinha características e tinha algo diferenciado de todas as outras. Como Maria foi escolhida pelo Senhor, porque era diferenciada, como Marta, como a outra Maria também, como Isabel, que a gente está falando todas as quintas-feiras. Na quinta? Foi, não, sexta. Sexta-feira. Que a gente está falando também. Então, elas tinham características, elas não eram pessoas naturais, normais. Tinha algo que chamou a atenção de Deus. E aí, dá tempo, minha esposa? Não, a gente vai ter que parar aqui e continuar semana que vem. Então a gente porque hoje a gente começou o programa um pouquinho mais tarde. Então, não teve música, não teve nada. E a gente vai poder que parar por aqui. A gente parou aonde? Fé e obediência. Sim, fé e obediência. E aí a gente continua mais amanhã? A gente vai continuar amanhã. Essa outra parte que tá faltando. Tá bom. Porque tá falando sobre casamento, tá falando sobre a fita sentimental. A gente pode continuar amanhã. Então, aí vocês que estão pegando hoje, amanhã a gente vai completar, vai dar continuidade a essa outra parte que está faltando. Ok. Tá bom? Então tá certo, gente. E a gente falou também, tá falando de vida sentimental, mas a gente falou de uma coisa chave, a oração. Sim. E eu convido vocês também para essa oração que nós vamos fazer, que é a chave. Se você quer um casamento, se você quer como a vida de Abraão e como esse servo que foi, vamos dizer assim, no escuro, mas tudo clareou na vida dele porque ele orou. Ele não sabia, mas Abraão tinha um compromisso com Deus, Isaac tinha um compromisso com Deus e Deus já tinha preparado tudo. E a oração dele só fez fechar com chave de ouro. Então, vamos fazer essa oração e certamente Deus, ele vai nos abençoar, tá bom? Convido vocês, vamos orar, vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, estamos na tua presença, Senhor. Conosco diversas pessoas que, meu Deus, através dessa oração que essa pessoa faz com sinceridade, chega até o Senhor. E até elas vem, meu Deus, também a tua resposta. A resposta, meu Deus, para todas as orações que essa pessoa tem feito, para os problemas que ela tem enfrentado, para a situação, meu Deus, as situações que elas têm enfrentado, que o Senhor, meu Deus, venha ser a resposta para abençoar, assim como abençoou, meu Deus, aquela missão, meu Deus, daquele servo, que o Senhor abençoe também, meu Deus, o casamento, abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa, meu Deus, que tudo venha, a partir de hoje, começar a clarear na mente dessa pessoa, na visão dela, nos pensamentos dela, para que o teu santo nome, através da vida dessa pessoa, seja glorificado. Ó Pai querido e amado,
Eu coloco cada uma dessas vidas em tuas mãos, Senhor. E peço, visita essa pessoa onde quer que ela esteja. Onde quer que ela se encontre, meu Deus. Seja qual for o problema que ela esteja enfrentando, o Senhor é a solução. O Senhor é a resposta. O Senhor é a vitória que essa pessoa precisa, que essa pessoa necessita. Então, meu Deus, seja a resposta na vida dessa pessoa e abençoa a vida dela de forma grandiosa e poderosa. Eu entrego, meu Deus, tudo e todos nas tuas mãos e peço que o Senhor os abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que o Deus, que é todo poderoso, Ele está contigo para te honrar e te abençoar, tá bom? Tá certo assim? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, você pega o que fica gravado, vai lá, assiste no nosso canal no YouTube, fica todos os programas lá. No Facebook, com um mês ou provavelmente próximo de um mês, eles estão apagando todos os conteúdos de quem faz conteúdo no Facebook, mas lá no YouTube está todos os nossos programas lá no nosso canal, tá bom? Você pode assistir todos eles, tá certo? Um bom dia, boa tarde, boa noite. E amanhã, terça-feira, minha esposa. Então, a gente sempre está com o estudo de como Deus age no casamento, mas a gente vai dar continuidade à história de Isaac, à história do servo, continuando com a história de Abraão. Então, amanhã, vem com a gente participar. Então, tchau, tchau. Se assim nosso bom Deus nos permitir. Até amanhã, gente!